Olá, tivemos um pequeno problema técnico, mas agora sim vamos começar com Câmara em Debate, porque as práticas de justiça com as próprias mãos têm se tornado comum no Brasil. Chegamos até a linchamentos públicos contra pessoas acusadas de crimes. Os especialistas dizem que o clima de insatisfação e revolta leva o brasileiro a tomar tais medidas. Mas até que ponto cabe ao cidadão tomar por si mesmo algum tipo de providência contra um criminoso? Será que a falta de confiança nas instituições públicas está causando essa reação? Estamos à beira do caos ou da barbárie? O Câmara em Debate de hoje vai fazer essa reflexão com os vereadores Marcos Bernardelli, do PSDB, e também com o vereador Paulo Galtério, do PSB, que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara de Campinas. Eu vou começar com o vereador Marcos Bernardelli. Vereador, uma boa tarde. E a gente tem aí, antes disso, eu gostaria que a gente preparou uma charge que saiu na última semana na Folha de São Paulo. Gostaria que agora nossa produção mostrasse essa charge, justamente para a gente dizer qual é o clima que hoje o nosso país vive. Vamos lá. A gente está aguardando, olha, essa justamente mostra que cada dia está acontecendo uma coisa em um lugar. E até quando vai começar a acontecer isso com a gente? Quem será o próximo? Infelizmente, vereador, esse é o clima hoje? Não tenhamos dúvida. Primeiro, boa tarde, Mirna. Esse é um clima que ele veio num crescendo. Essas situações elas já existiam, mas não com tanta assim assiduidade. E hoje a população, por qualquer motivo, ela se mostra indignada, se mostra inconformada com a situação reinante e ela pretende e quer fazer justiça. E ela não se socorre mais do poder constituído. Ela não vai numa delegacia de polícia, na maioria das vezes, ela não procura o judiciário como pelo direito a ser socorrido e ela tenta fazer a justiça com as próprias mãos. É uma questão que nós temos que analisar com muito cuidado, porque fazer justiça com as próprias mãos é um ilícito penal, previsto no artigo 345 do Código Penal, que é titulado como exercício arbitrário das próprias razões. Mas tudo isso vem de encontro às necessidades mínimas que a população tem, vendo a cada dia o seu direito ser vilipendiado, ser expurgado, não ser reconhecido, ou ser retardado, porque em muitos dos casos nós temos uma justiça que é tardia e a justiça que tarda é aquela que falha, na minha visão. Então nós temos uma sequência, mas nós não concordamos em momento algum, em espécie, em qualquer que seja o critério para adotar, vamos fazer justiça com a própria mão. Isso não pode prevalecer. Nós vivemos num Estado democrático e de direito, onde as leis existem e têm que ser respeitadas. Falando um pouco em direito, o vereador Marcos Bernardelli é ex-presidente da OAB Campinas e também já foi conselheiro da OAB estadual. Eu gostaria, já que o senhor falou de direito, para a gente explicar, porque parece-nos que existem alguns casos em que o cidadão ele pode prender alguém. Eu gostaria que o senhor dissesse até que ponto o cidadão pode prender realmente alguém e até que ponto isso passa desse direito para um ato criminoso. Isso são tipificações elencadas no próprio Código Penal brasileiro. Quando qualquer um do povo constatar que alguém esteja, no momento, cometendo um ilícito penal ou um crime, ele pode dar voz de prisão e até chamar a autoridade competente e conduzir esse cidadão, no caso específico, a uma delegacia de polícia para fazer ou para ser lavrado o auto de prisão, se for assim reconhecido pela autoridade policial. Qualquer um do povo pode dar voz de prisão se, repetindo, verificar que o sujeito A ou B esteja cometendo um ilícito penal. Então, qualquer momento. Mas nós temos outras situações também que são elencadas no Código Civil, onde não é fazer justiça com as próprias mãos, mas é o direito que o Estado reconhece que o cidadão pode fazer, exercer o seu direito. Por exemplo, retenção de benfeitorias de um imóvel num contrato de locação, benfeitorias úteis e necessárias. Se fica consignado no contrato que o locatário tem o direito de reter o imóvel até a indenização
desses benefícios, o Estado reconhece. Então é um direito que ele está exercendo. Se não estiver consignado, ele não pode nem reter, ou só se o judiciário, numa sentença futura, ou assim fizer. Na questão ainda da área criminal, nós temos a legítima defesa, que ela é exercida assim que você sofrer uma grave lesão, ou uma grave ameaça, ou um ilícito por parte de outra pessoa. Nós temos também o estado de necessidade, são típicas situações onde o Estado dá o direito ao cidadão de se autoproteger, de se autotutelar. Então nós temos as exceções. No mais, é tentar abolir o que dita o nosso ordenamento jurídico para fazer, sim, justiça com as próprias mãos, o que é terminantemente proibido de acordo com as disposições que eu acabei de enumerar aqui. Tá ótimo. Então agora nós vamos dar o nosso boa tarde ao vereador Paulo Galtério, do PSB, que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal, também é advogado. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da justiça com as próprias mãos, vereador, porque alguns especialistas dizem que isso está acontecendo por uma falha do Estado, por uma falta do Estado. O senhor concorda com isso? Antes de mais nada, Mirna, boa tarde. Vereador Marcos Bernardelli, sempre um prazer estar conjunto com Sua Excelência aqui. Boa tarde, você de Campinas que está nos assistindo agora. É muito importante a gente saber, Mirna, que quem detém o poder de violência, o monopólio da violência é do Estado. Então o cidadão nunca tem o direito da violência, né? O Estado chama para ele esse direito através dos órgãos, polícia militar e outros, justiça, e ele atrai para ele esse direito para não acontecer isso que está acontecendo, da população se sentindo o direito de fazer justiça, né? Eu quero só complementar uma situação que eu vi do vereador Marcos Bernardelli falar, a questão do poder de polícia. Todos nós temos o poder de polícia. Eu, o vereador Marcos, você, qualquer pessoa pode prender qualquer pessoa. O que as pessoas não têm é a prerrogativa de polícia, que é só o policial devidamente constituído que tem essa prerrogativa. Mas qualquer pessoa que estiver cometendo um delito, tá? E nós, como cidadão normal, tendo conhecimento desse delito, né, nós podemos exercer esse poder de polícia, que ele é total, tá? E podemos também exercer essas atenuantes, essas excludências da licitude que o vereador falou aqui. Mas com relação a essa questão da violência, infelizmente, existem dois tipos de justiça, tá? Isso, quem mora na periferia sabe que a justiça funciona diferente na periferia, tá? Vou dar um exemplo. A pessoa ela vê um crime acontecendo e ela não vai como testemunha vendo todos os fatos. Por quê? Porque ela se sente intimidada, porque o Estado não tem condição de dar a proteção que ela precisa, que ela necessita, então ela foge do problema. E muitos criminosos, eles são, como a gente pode dizer assim, eles são isentos de pena, são absolvidos por falta de prova. Então, assim, esses acontecimentos, quando acontecem na periferia, são difíceis de se comprovar. Os próprios delegados de polícia, eu sou advogado e eu constatei muito isso, tá? Que às vezes eles querem até manter a pessoa no cárcere, mas eles não podem por falta de subsídio penal. Mas o que a gente não pode deixar é essa cultura, né? Nós tivemos um caso recente aqui em Campinas, vocês vão se lembrar, lá no Jardim Rocim, em que uma pessoa foi linchada também, não sei se você lembra disso, tá? Porque havia um trauma de que alguém estava ali cometendo algumas barbáries com as mulheres da região, simplesmente porque ele estava numa situação, ninguém perguntou, mas esse é o medo que paira sobre o cidadão, né? Esse medo, infelizmente, o Estado ele não está conseguindo cumprir o seu dever. Mas, inclusive, vereador, quando a gente se depara com essa situação que o senhor, inclusive, mencionou aí no Jardim Rocim, é um reconhecimento da sociedade de que existe um Estado paralelo? Olha, eu quero dizer uma coisa para você, falando com todas as letras. Você tem o Estado devidamente constituído e o Estado paralelo era essa força que, infelizmente, existe. Tá? A gente tem que... Não podemos fechar os olhos disso. Mas vamos deixar bem claro, vereador, até para quem está nos assistindo, essa força o que é? São pessoas
digamos que de bem, que se reúnem para fazer justiça ou não? Não. São traficantes, são bandidos? O que é isso exatamente? exatamente? Vou te dar um exemplo de Estado paralelo. Você que está me ouvindo, o PCC. Sim. É um Estado paralelo. Ou seja, ele não tem uma estrutura de Estado, mas existe um comando, existe toda uma situação em que exerce poder de violência, tá? E é uma forma de Estado paralelo. Sim. Então, essa situação, o Estado não pode fugir disso. Agora, o Estado, quanto mais força ele tiver, menos ele permite que o particular faça justiça pelas próprias mãos. Sim. Só lembrando uma coisa, até saiu outro dia, lembrando das notícias, que uma cidade do interior aí, as pessoas se reuniram do grupo do PCC para fazer um julgamento num ginásio. Não sei se vocês se lembram disso. Acho que foi matéria de imprensa. Né? Então é situação que o Estado não pode fechar os olhos. Vereador Bernardelli, nessa constatação que o vereador Galtério nos apresenta aí, qual é o tipo de reflexão que a gente precisa fazer? Eu penso que o criminoso, seja ele individualmente ou em grupos, ele tem a definição que ele já se autodefiniu para a vida. Ele vai viver da prática do ilícito, quer em grupo, quer pessoalmente. Sim. Eu não concordo nessa tese geral do vereador Paulo Galtério, porque essa questão da substituição do poder público através do exercício das próprias razões, ele fica muito caracterizado. Agora que tem individual, está aparecendo um caso aqui, acolá, porque a imprensa está dando notoriedade. Mas, na minha visão, as milícias, principalmente formadas por agentes públicos, que há aí sim quase uma divisão, mas não é muito uma linha divisória entre os crimes contra a administração da justiça, que vem a ser o exercício arbitrário das próprias razões, com os crimes praticados por funcionário público, que é, na maioria das vezes, a violência arbitrária. Então, nós temos que ter essa linha tênue para nos posicionarmos. Penso eu que esses casos individualizados, ou seja, nós tivemos o caso dessa moça, o caso aqui ou acolá, individualizados, eu falo assim, em grupos de pessoas, mas eles não estavam ou não são com este propósito que se unem. Se uniram para aquele fato porque a moça era a suposta autora de ilícito contra menores. Sim, de certa forma, digamos assim, a sociedade sabe que existe, como o senhor disse, grupos de pessoas que são da justiça que, na verdade, formam as milícias. Grupos de facções criminosas. Até então, parece-nos aceitável. Agora, quando pessoas comuns, trabalhadores se unem, a gente teve no começo do ano um caso lá no Rio de Janeiro, que colocaram aquele garoto lá no poste, passaram aquilo o cadeado chocou. Nele. E naquele momento, quando aquela foto foi divulgada nas redes sociais, muita gente falava assim, não, tem que se fazer isso mesmo. Então, quer dizer, e gente comum, que não está ligada a nada, digamos que de criminoso, dizia, não, tá certo. A regra, quando ela já está no uso, é o caso desta ou daquela organização criminosa, mas eles vivem disso. Se você não vê a população, porque já é um fato consumado. A questão das milícias, nós vimos no Rio de Janeiro, a desocupação dos morros, o que é que tinha de milícia? Quantos viviam da exploração de tudo e de todos? Agora, esses casos que estão surgindo nesse dia a dia, eu tenho para comigo que é o inconformismo da população como um todo. Nós, a população como um todo, nós que não somos de facção criminosa, nós que não somos milicianos, nós somos um cidadão ou os cidadãos que não estamos mais acreditando no aparato do Estado. O Estado está sendo insuficiente para nos dar a guarida, nos dar a proteção. É lógico que nós não vamos concordar com essa prática, mas tem que ser feito essa analogia, não, mas essa separação, porque todo mundo fica inconformado. Lógico, nós temos que ficar, mas são situações que devem ser, e tenho para comigo que já estão sendo analisadas. Então esse é meu ponto de vista nas questões, principalmente em grupos de milicianos e em grupos de pessoas que já vivem realmente do crime, não usam a função pública para cometer nenhum ilícito. E apartado essas pessoas que hoje não confiam ou não estão acreditando nas questões do Estado, no Estado de Direito e democrático, e se unem. Quando tem uma notícia, vão lá, olha, vamos matar esse aqui que nós vamos dar exemplo, ou vamos linchar esse que nós vamos dar exemplo. Não é por aí. Não é por aí, porque... Mas será que aquele momento, vereador, vamos falar então agora, já que o senhor citou o caso do linchamento, até gostaria que o vereador Paulo Galtério também dissesse um pouquinho sobre isso, que aquelas pessoas, no início, digamos assim,
não queriam fazer justiça, mas não pensavam que ia chegar a matar alguém, porque na hora vem aquele instinto de raiva, ou aquele instinto, alguns psicólogos disseram assim, naquela hora veio aquele instinto de que, olha, tudo aquilo de ruim que acontece comigo, eu acabo transferindo para o outro. Como mensurar isso? Até que ponto a pessoa pode ou não fazer justiça, vereadores? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Hoje, mais ou menos antes do almoço, eu fiquei tão raivoso com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, que colocou na rua 42 vagabundos presos na Operação Lava Jato, mas ele entendeu, por uma questões processuais, que o processo dessa Operação Lava Jato não podia ser ou tramitar em Londrina, no Paraná. Ele avocou o processo e anulou todas as prisões, anulou todas as buscas e apreensões. Eu fiquei indignado. Mas eu sou advogado, eu tenho que entender que a interpretação dele também é jurídica, dentro de algum componente doutrinário e jurisprudencial que o dá suporte. Mas, como homem comum, eu fiquei muito indignado. Fiquei muito, mas muito. Como é que, tendo provas, até contra traficante internacional, ele colocou todo mundo na rua. Aí a indignação, cada um à sua maneira. Então eu, como advogado, me indignei. Como ser humano, melhor dizendo. Como advogado, até entendo a situação dele ter analisado, mas liminarmente, colocar todo mundo na rua, 40 pessoas que parece-me que existem provas contundentes, tanto é que tentaram revogar pelo mérito e não conseguiram, uma análise muito subjetiva de que o processo não poderia tramitar na Vara Federal de Londrina porque tínhamos indícios que 2 deputados federais, face ao foro privilegiado, estavam envolvidos ou poderiam estar envolvidos. Ele anula todo esse processo? Mas, dá para ficar indignado ou não? Ô Mirna, só a pergunta que você fez antes do vereador Marcos, para a gente responder. Sim, em relação ao linchamento. Por quê? Porque a gente, nesse caso do Guarujá, por exemplo, a gente não pode dizer, olha, as pessoas foram lá determinadas a matar aquela pessoa. Elas começam a fazer a violência e segundo, inclusive a gente tem aqui a psicóloga e doutora em psicanálise pela USP, Priscila Gasparini Fernandes, ela disse que o ato de vingança é instintivo. As pessoas começam a fazer aquilo e naquele momento talvez venha aquele próprio sentimento de que, olha, a sociedade é ingrata comigo, eu não consigo as coisas e acabam descontando no outro aquilo que ocorre com ela. Isso é uma questão sociológica, Mirna. É aquela questão até religiosa, que é do olho por olho, dente por dente. Tá? Quando você pega o sistema, a história do sistema penal, né, você vai ver que ao longo do tempo, né, ele vai se afrouxando e vai ficando mais tênue. Antigamente, a primeira regra foi do olho, olha, você matou a pessoa, você deve morrer. Você cortou o braço da outra, vai cortar o braço. É o famoso olho por dentro. E ao longo da história, né, existe um afrouxamento das penas. Tanto que hoje você pode até perceber, né, que o camarada ele vai preso, tá? Ele vai cumprindo a pena e depois ele vai trabalhando. Tá? Mas a grande questão hoje que a gente precisa entender, e você que está em casa talvez não saiba, é que assim, no Estado existem bolsões de violência. Tá? A própria polícia sabe disso, o governo do Estado, de quem o vereador Marcos é do partido, que os grandes centros, eles têm um número maior de violência, até pela densidade populacional. E nas cidades do interior, isso já é menor. Tá? Eu até estava falando com o comandante outro dia e falou, olha, Paulo, é diferente um policial que trabalha numa cidade do interior e um policial que trabalha numa cidade igual Campinas. Então, assim, nós precisamos também entender que não se trata a violência somente com pena. Né? Aquele menino que está pedindo esmola na rua hoje, que está andando em turminha, ele precisa ser cuidado. Né? E se o Estado não olhar para isso, o que acontece? Ele acaba se tornando aquele agente agressor da sociedade. Né? Nós precisamos entender mais uma coisa também muito importante. A sociedade hoje, ela vai evoluindo. E na evolução de hoje, o que acontece? Há 20 anos atrás, 30 anos, a mulher exercia o papel de administrar o lar e o marido trazia o sustento para dentro do lar. Hoje, os dois trabalham e os filhos não têm mais com quem ficar.
Tá? Quem vai ter que assumir esse papel de cuidar dos filhos é o Estado. Por isso, eu sei até de algumas situações que o governo do Estado já começou a colocar a escola integral. Para quê? Porque essas crianças que o pai e a mãe trabalham não fiquem na rua à mercê de situações que vão levar ao universo criminal. Então é muito importante essa questão sociológica. Agora, se a gente achar que combater o crime é apenas com pena, né? Os grandes juristas do direito, eles dizem o seguinte: mais importante do que uma pena pesada é a certeza do criminoso que ele vai ser punido. Porque se ele tiver uma pena pesada, ele tiver certeza que ele não vai ser punido, ele não tem medo, não vou ser punido. Agora, a pena pode ser até pequena, mas se ele tiver certeza que vai ser punido, ele não comete o crime. Então, assim, o que o Estado não faz hoje, vereador Marcos? Ele não consegue punir aqueles crimes, por exemplo, crime de furto, a polícia não tem estrutura para cobrir, roubo de carro. Então, essas situações vão passando como isso é natural. O meliante, ele comete o delito, sabe que não vai preso e ele reitera. O vereador Marcos sabe disso, é advogado como eu. Às vezes é comum assim, o camarada é pego a primeira vez, primeira passagem dele na polícia, mas ele tem 30, 40 crimes nas costas. É que aconteceu dele ser pego a primeira vez. Né, vereador? Eu não sei disso, mas ele já tem um currículo de fato que é inimaginável. Então tem muito disso. Agora, uma outra coisa importante também que nós temos que repensar é essa questão do seguinte: o camarada vai preso, ele cumpre a pena dele, só que ele fica com uma ficha. Aquela ficha acaba sendo um obstáculo a ele se ressocializar, porque aí ele não consegue mais participar de concurso público, ele não consegue mais arrumar serviço porque lá consta que ele é ex-criminoso. Agora, como é que nós vamos ele vai conseguir um novo emprego formal se o camarada olha a ficha dele e fala: olha, você já cometeu crime. Agora, ele já pagou pelo crime dele 1, 2, 3, 4, 5 anos. Agora, nós precisamos rever isso também, porque simplesmente você colocar uma marca, né, na pessoa dizendo: olha, você é criminoso, ele não consegue se ressocializar. Então o índice hoje de segundo cometimento, reincidência, é de 80%. Agora nós precisamos trabalhar esses fatores também. Nós não podemos dizer, vereador Marcos, simplesmente que o camarada cometeu um delito, que ele vai continuar cometendo. Sim. Na verdade, hoje não tem mais ladrão de galinha preso. Essa apaixonada sustentação não existe mais. Qualquer presídio hoje do Estado, da Federação, você não tem mais ladrão de galinha preso. Isso é fato. O sujeito, quando vai para uma definição de cumprimento de pena, ele já deve ter a vida pregressa dele, já é muito complicada, e algumas penas por cumprir, eu já ter cumprido algumas. É claro que essa situação, para a população, eu dou esse exemplo hoje, que eu também fiquei indignado, mas nós estamos tratando de um assunto tão grave, que é colocar na rua uma quadrilha que desviou 10 bilhões de reais, é um inconformismo. Então, vereador, mas justamente, o senhor está inconformado. Quem está em casa, às vezes, também está inconformado. Aí ela fala assim, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Agora eu vou fazer com as próprias mãos. Isso. Então, é exatamente neste momento que eu acho que tem que ter uma reflexão. Eu tenho uma particular definição sobre tudo. Nós temos extraordinárias leis no âmbito criminal e penal. Excelentes leis. Na minha visão, nós precisamos, sim, adequar duas delas. Uma é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós já discutimos em plenário aqui outro dia, e a outra situação é a própria Lei de Execuções Penais. Porque o sujeito hoje, dependendo do ilícito penal, do ilícito criminal que ele praticar, ele já sabe que ele vai ficar X dias ou ele já vai recorrer no semiaberto ou até mesmo aberto. Então, vereador, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar. Eu vou cortar o senhor só um pouquinho, que nós vamos para o intervalo e na volta o senhor comenta sobre isso, inclusive quando o senhor fala dessa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que isso é um tema muito sério e que tem muita gente contra e outros a favor, até em função da redução da maioridade penal. Mas a gente volta já já com o Câmara em Debate. Não saia daí. Neste momento, a dengue é um problema sério em muitas cidades. Para evitar mais casos, o combate tem que ser no foco onde nasce o mosquito. Fechar sua caixa d'água, limpar as calhas é combater no foco. Eliminar os pratinhos dos vasos, garrafas e pneus a céu aberto é combater no foco. Atenção, os bairros em alerta continuarão recebendo equipes de nebulização e este mata-mosquito que ensina como exterminar os criadouros. Acabe com os focos em casa e ajude a combater a dengue na cidade inteira.
romântica, nerd ou descolada, que gosta de esporte ou de não fazer nada. Artista estudiosa, tímida ou divertida, atrapalhada, indecisa, ou que sabe o que quer da vida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção pra se proteger do HPV. Não perca a vacinação. A vacina contra o HPV já está disponível para as meninas de 11 a 13 anos para prevenir o câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção pra se proteger do HPV. Não perca a vacinação. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com o Câmara em Debate, que hoje discute a justiça com as próprias mãos, com os vereadores Marcos Bernardelli, do PSDB, e Paulo Galtério, do PSB. E o vereador Marcos falou no bloco anterior, até tive que cortá-lo, o vereador estava falando a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei de Execuções Penais. Eu gostaria que o senhor falasse exatamente por que rever tudo isso. Olha, o que se tem hoje é que a impunidade, dá-se o nome de impunidade pelo, talvez, o não alcance do Estado às pessoas que cometem os ilícitos, até mesmo com relação à própria autoria de identificação de quem é que fez. E a população fica indignada com isso. Mas existe vários estudos. Na sessão que passou, nós apresentamos a proposta que é do PSDB, que está no Congresso Nacional, cujo relator é o deputado federal Carlos Sampaio, que não é modificar as questões constitucionais do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas sim a permanência daquele menor, dependendo do ilícito que ele praticou. No caso não só os 3 anos, como é hoje até os 18. No caso do latrocínio, ele ficaria, vamos supor, se ele cometeu o ato infracional com 17 anos, ele ficaria pelo menos, ou até mais 8 anos. Ele sairia com 25 anos. É claro que ele não ficaria naquele local físico, seria transportado ou transferido para outra localidade. Não também em conjunto com aqueles que já eram maiores de idade quando do cometimento e estão cumprindo através da lei de execuções penais. Que aí há uma outra discussão. Existem pessoas, desculpa até, vereador Paulo, só para completar para você, existem pessoas, não comungo dessa ideia, mas existem colegas, doutrinadores, juristas, que entendem que a lei de execuções, ela simplesmente veio a dar, assim, uma carta branca aos próprios acusados, porque ele já sabe até quanto tempo vai ficar recolhido, dependendo do ilícito que pratica. Então, tem uns que querem a extinção dessa lei. Está lá no Código Penal, é de tanto a tanto, vamos cumprir. Porque a hora que ele souber que praticando o ilícito X, ele vai ter que cumprir a pena após o trânsito julgado de 0 até o número definitivo de meses, ele vai pensar 2 vezes. Então, vereador, mas isso não vai na contramão daquilo que o senhor falou no bloco passado, da ressocialização? É o que eu estou dizendo. O cidadão, quando recebe uma sentença, né, e ele cumpre, ele pagou o preço. Você pagou o seu preço. Mesmo que ele tenha tido a pena reduzida. Ele pagou a dívida. Quando o juiz ele dá, sua pena está remida, você não tem que ter o nome inscrito nos rolos. Você tem para efeitos criminais. Para efeito de uma nova, você cometeu um novo delito para saber se vai aumentar a sua pena. Mas quando você faz isso, você não se ressocializa ninguém, porque você tira a oportunidade dele. Tá? E o objetivo da pena é ressocializar. Agora, o que nós fazemos aqui? Faz o que eu falei para você. Você enche o camarada de marcas, tá? E que ele depois ele não consegue mais entrar na sociedade. Agora, é bom? Não sei. É ruim? Precisamos pensar isso. O camarada vai fazer um concurso público, é preso? Não pode. Vai arrumar um emprego, carteira assinada? Não pode. Por quê? Porque você é ex-presidiário. Então ele carrega a pecha de ex-presidiário. Na verdade, ele vai ter a pena para o resto da vida, é isso? Ele vai carregar a pena pelo resto da vida. Porque você vai puxar. Primeira coisa que você vai trabalhar, o patrão pede para você o seguinte, vereador Marcos, tira uma ficha de antecedentes criminais. Tá? Então ele já faz um pré-julgamento se você pode trabalhar com ele. Eu tenho um amigo meu que é empresário, tá? Que ele não tinha mais como tocar a mão de obra, porque ele não tinha mais gente para trabalhar. Um amigo dele falou, ó, pega a mão de obra de preso. E começou a trabalhar com mão de obra de preso. Hoje ele tem quase 300 presos trabalhando na firma dele. Aí um dos diretores da cadeia falou assim, a diferença desses que estão aqui com os que estão para fora é que esses têm uma sentença. Os que estão lá não têm uma sentença.
Então, assim, a gente julgar, vereador Marcos, uma pessoa porque ela tem um antecedente ou não, tá? É complicado. Então, nós estamos tirando a oportunidade dele se ressocializar. Agora, se ele pagou a pena, o preso, eu sou advogado, criminalista também, a primeira grande certeza que ele tem quando ele vai condenado, eu tenho que pagar a pena. Mas a partir do momento que ele pagou, ele pagou. Tá? Então, essas questões que nós precisamos trabalhar. Não, mas aí entra numa outra questão. No caso do adolescente lá do Rio de Janeiro, por exemplo, que ele foi encontraram ele lá ele amarrado naquela coisa de bicicleta, e depois ele foi pego cometendo um outro furto. E aí a gente não entra mais ou menos naquela questão até que ponto, né? É um círculo vicioso. Existem lugares, vereador Marcos, inclusive na cidade de Campinas, que determinados poderes, tá, quando estão fora às vezes a pessoa está detida, às vezes a pessoa está fora, a própria população fala, quando fulano está solto, o bairro fica tranquilo. Tá? Igual quando fulano está preso, começa a bagunça no bairro. Porque entre a criminalidade, existe um respeito entre eles. Mas então é a ausência do Estado. É a ausência do Estado, com certeza é isso. É a ausência. Então o próprio criminoso, ele detém esse poder em cima dos demais porque ele tem mais força que os outros. Então tem lugar, vereador Marcos, que assim, quando esse cidadão ele tá detido, tem racha, é bagunça, é ponto de droga. E quando ele não está, a coisa está calma. Então o que a população faz? Ela acredita mais no Estado ou nesse cidadão? Infelizmente é assim. É o que acontece com o tráfico de droga. Por que o tráfico de droga no Rio de Janeiro, ele floresce? Porque o camarada precisa de um botijão de gás, o Estado não dá o botijão de gás. O traficante vem dar, não, vai lá e compra o botijão de gás. Precisa comprar o caixão do parente que morreu. Precisa comprar o remédio. O Estado não dá? Mas não é uma inversão? Dá. Com certeza, é isso que nós estamos falando. O Estado não cumpre o papel dele, o traficante faz o papel do Estado. Aí a população faz o seguinte, infelizmente, ela acha que o Estado não dá o que precisa e que o traficante faz o papel de Robin Hood, infelizmente. Eu tenho que divergir do Paulo, porque eu acho que não estanca a discussão só com o cumprimento da pena. Eu, quando fui conselheiro da OAB e viajei por esse estado aí durante 6 anos, e dentro da assistência judiciária, que era a minha responsabilidade, eu dizia que a criação da Defensoria Pública, para mim, só surtiria efeito quando, numa audiência criminal, eu tivesse um defensor público defendendo os direitos daquele preso, o Ministério Público fazendo acusação e, evidentemente, um defensor público junto com a vítima, para que nós viéssemos a discutir os direitos que essa vítima tem. Então, o direito da vítima é ser reparada, ou nas questões de próprio foro íntimo, ou nas questões materiais. O Estado não dá esse direito a essa vítima que depois se torna uma pessoa revoltada, querendo vingança. Então, o preso ou o recolhido, ele não tem que só cumprir a pena. Ele tem que saber que cumprir a pena e também indenizar os prejuízos que causaram para aquela vítima. Então, é uma consequência de atos. Por exemplo, alguém que cometeu um latrocínio, ele tem que cumprir a pena e pagar, por exemplo, por anos que aquela pessoa que ele matou estaria trabalhando? Aí alguns santificados dizem, mas ele não consegue nem sustentar a própria família. Mas e a família da vítima? E a vítima que próprio está lá ao bel prazer? O Estado também tem responsabilidade com essa família. Ninguém defende os direitos da vítima. Então, é uma discussão muito delicada, ela é muito profunda. Eu acho que nós temos que defender todos os direitos que o condenado tem. Sim, haverá de termos algumas modificações na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, deveremos ter. Algumas modificações na lei de execuções penais, sim, porque esse vingador, entre aspas, de hoje, foi a vítima de ontem. E o Estado também não o acolheu, não o amparou e concedeu a liberdade para esse sujeito X, que foi o autor desta façanha, tá? E eu falei, mas peraí, eu que sofri, eu que perdi meu ente, eu que sofri danos no meu patrimônio, não tenho nenhum amparo? Esse que fez tem todo e ainda abusa do direito que tem? Aí eu vou fazer justiça com as pessoas. Olha que delicado que é. É muito delicado. E a população hoje enxerga exatamente com esse foco. Nós temos que colocar na cabeça do povo que não é dessa maneira que resolve. Mas está muito difícil. Mas nós não estamos correndo o risco, por exemplo, de sair à rua, a pessoa falar assim, olha, foi aquele ali que matou alguém, foi aquele ali que fez alguma coisa e todo mundo cair em cima
e matar essa pessoa e machucar essa pessoa sem provas concretas? Nós não estamos chegando à beira disso? Existe uma coisa, o vereador Marcos sabe disso, é aquele temor referencial, temor. Existe também aquele clamor público, né? Determinada situação, que nem aconteceu no Parque Rocinho, vereador. Existia aquele fato de que mulheres estavam sendo atacadas naquele bairro. Então, aquele medo é o medo coletivo daquele universo. E parece que o rapaz é assim, as características... Isso. Aí aconteceu do rapaz estar passando determinado... Aí a mulher se assustou com ele e ele foi automaticamente linchado. Porque depois que começa, ninguém quer perguntar, é esse. E aí a população, toda aquela raiva que tinha daquela situação, ela acabou soltando em cima dele. E não era a pessoa. Então, é uma questão que nós precisamos assim, repensar, mas nós precisamos ter uma certeza. Isso não vai acabar nunca. Erros vão acontecer. Tá? Mas então eu digo, o senhor acha que esses erros, digamos que esses linchamentos públicos, o senhor disse o caso do Rocim, e agora um caso que ganhou repercussão nacional, esse do caso de Guarujá, o senhor acha que, na verdade, sempre existiu e sempre existirá, a única coisa é o enfoque que a mídia dá nesses casos? Com certeza. Tá? É que eu falei para o vereador, são vários casos, e agora, fora aqueles que a gente não sabe. Né? Fora aqueles que a gente não sabe. Agora, o enfoque que foi dado para essa situação, eu acho até, vou ser sincero, talvez se não tivesse uma gravação de internet, não produziria o efeito que produziu. E a coisa acontece mais ou menos por aí. Então eu acho assim, nós temos que ter muita cautela hoje. Eu acho que a própria polícia, né, ela não tem condição de ficar 24 horas por dia tentando proteger o cidadão. E o vereador Marcos Aurélio, ele foi feliz quando ele falou o seguinte, aqueles instrumentos que a justiça te permite, a legítima defesa, né, o estado de necessidade, que quando a polícia não está ali para te socorrer, você tem que ser a polícia e você tem que se defender. Né? Então, acho assim, nós temos que ter um pouco de reserva quanto isso, mas eu acredito assim, não vai parar por aí essa questão do linchamento. Sim, mas agora uma outra reflexão então. Hoje nós estamos aí no tempo de internet, no tempo de que qualquer pessoa consegue ter um celular com um smartphone, que grava, que pode transmitir essas informações via internet. Até o senhor comentou, se isso não tivesse sido gravado, talvez não teria repercutido dessa forma. Será que então a gente também não tem que adquirir uma nova postura, porque a partir de agora qualquer um pode estar gravando um ato desse, pode colocar esse ato e as pessoas não vão sair tão impunes como elas pensavam antes? Hoje já está no cotidiano isso, Mirna. Desculpa, a sua pergunta já nasce com uma resposta. Isso já é o cotidiano, está todo mundo tentando, de certa forma, se precaver, fazendo ou documentando aquilo que acha que é ilegal, que é incorreto. Mas essa questão dessa postura, fazer justiça com as próprias mãos, nós temos que levar para a população. Não é o caminho correto. Não faça isso. Não devemos assim agir. Tente da melhor forma possível se socorrer da autoridade constituída e competente para aquele ato. Essa é a premissa maior do assunto. Jamais instigar. Porque o rapazinho lá é o traficante que fica roubando o carro, que fica roubando isso, fica ali para comprar droga e tal. Vamos lá e vamos tirar a vida do sujeito. Não é por aí. Nós temos regras a serem observadas e regras que nós devemos modificá-las quando entendemos que assim deva. Vereador Marcos, vou lembrar mais um fato. Nós estamos conversando aqui, a coisa começa a vir. Aquele caso do policial que foi morto no posto de gasolina, está lembrado? Sim, que depois tivemos a chacina, você isso? Entendeu? É justiça com o problema por parte do próprio agente do Estado, segundo as informações. As milícias. As milícias, que o Marcos falou. Então, veja bem, aí o cidadão acha que, por uma infelicidade, ele mataram um companheiro dele de trabalho, que ele tem que sair atirando e matando todo mundo. É a forma que ele entende de fazer, mas é a forma pessoal dele. Não é a forma legal. No começo desse ano. Mas como representante do Estado, isso não pesa muito mais? Você já imaginou? Deixa eu só fazer um paralelo. No começo desse ano, quando nós voltávamos das nossas férias, ou foi em janeiro, não me lembro o período, nós tivemos 2 fatos que quiseram ou tentaram atribuir a um grupo de policiais. Depois comprovou-se, pelo menos por enquanto, ou há indícios de que um grupo de policiais teria tirado a vida de um sujeito só. Mas queriam dar a conotação que esse grupo também teria feito todo aquele trabalho, entre aspas, dos 12. Imaginemos se naquele momento nós soltássemos esses
5 ou 6 policiais, nas mãos dos munícipes ou dos parentes desses 12, o que ia acontecer com essas pessoas. Ontem, parece que no Fantástico, um programa de televisão nacional, está dando conta da atribuição a um sujeito que hoje está aqui em Franca, morando em Franca, que ele foi condenado lá no Norte ou no Nordeste, 2 médicos que estão recolhidos também ao cárcere por um bom tempo, cujo autor da façanha, ou seja, o autor de quase 40 homicídios a menores, confessou a prática. Então nós temos que tomar cuidado. Porque se no começo de janeiro nós deixássemos esses policiais à solta, ou pelo menos desprotegidos, ou seja lá o que for, nas mãos ou perambulando por aí, essas famílias poderiam fazer justiça com a própria mão, porque tudo levava a crer que eles estavam atrelados àquelas 12 mortes. Isso foi em Campinas, não foi em outro lugar. Deixa eu te contar, vereador Marcos, o que o policial precisa entender, e que às vezes ele não entende, que ele é portador de um instrumento mortal que é a arma de fogo. Só que aquele instrumento mortal que ele tem não é para eliminar a gente da prática, é para ele se defender. Eu tive um caso, vereador Marcos, que eu achei assim, de uma extrema grandeza do policial, que ele estava fazendo determinado serviço e três meliantes foram assaltar um posto de gasolina. E nessa situação, como faz? 2 ficam dando cobertura e um vai lá e vai dar a voz de assalto. E o que aconteceu? Esse que foi dar a voz de assalto não sabia que o policial estava ali. Né? E o que o policial, quando foi ver que viu aquela voz de assalto, ele falou, não, mão para a cabeça. Né? Ele falou, não, é polícia. E ele prendeu o rapaz, os outros fugiram quando viu que era polícia, e ele chegou na delegacia e ele falou assim para a mãe desse, é menor de idade, ele falou assim para a mãe desse menor, olha, eu podia ter matado o seu filho, mas eu não fiz isso. Porque ele tinha consciência que o papel dele é prender e o Estado punir. E não ele punir tirando a vida do camarada. E às vezes, vereador, nós temos policiais que acham que eles têm que fazer justiça, porque eles falam assim, ó, a gente prende, advogado solta. A gente prende, advogado solta. Não, advogado não solta não, o advogado pede. Quem solta é o magistrado. magistrado. Mas vamos dizer assim, no jargão deles falam o seguinte, a gente prende e solta. Mas não é assim, o papel dele é prender. Agora, o papel do policial não é eliminar ninguém. Agora, nós temos, quando a gente tem papel de policial que acha que eliminando aquela pessoa, ele não está fazendo um papel contrário à sociedade, contratou ele. Então temos que ter muito cuidado por isso. Então, para fechar o nosso programa, eu vou fazer uma pergunta aos 2 vereadores. Vereador, de quem então é a responsabilidade para que nós possamos rever essa questão de fazer justiça com as próprias mãos e linchar até pessoas inocentes? É do Estado ou é da própria sociedade? Vereador Galtério. A sua pergunta é uma pergunta assim, importante. Eu acho que os 2 são responsáveis. O Estado, na pessoa daquele agente que governa o Estado, responsável pela segurança naquele momento, ele tem a parcela de responsabilidade dele. E a própria população também, que tem que receber instruções, assim como o vereador Marcos agora, que ela não pode fazer isso. Agora, eu acho que campanhas públicas poderiam ser feitas, esclarecendo isso. Que, olha, o cidadão não tem o direito de fazer justiça pelas próprias mãos. Agora, eu não entendo por que o Estado não faz isso. Por isso que eu digo, cada um tem a sua parte. Às vezes, o cidadão não sabe disso. E aquela ânsia de que seja feita a justiça, ele vai lá e faz a justiça do jeito que ele entende, o que é errôneo. Agora, eu acho que campanha publicitária pode diminuir e muito essa questão. Vereador. Do Estado. Do Estado. E a partir, se o senhor acha que através de campanhas também, de que forma o Estado poderia inibir isso? Eu sou muito cético. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Nós temos leis. Através do Estado. Tá ótimo, então. E para você fica essa reflexão, como então encerrar esse processo de violência, onde as pessoas se acham no direito de cometer a justiça com as próprias mãos. Fica aí uma reflexão e na sequência você fica com a programação da TV Câmara e logo mais a sessão de vereadores. A gente fica por aqui e até um próximo Câmara em Debate.